Olá, professora Silvânia. Nesse trabalho, traremos as aplicações teóricas e práticas do conteúdo de ondas e termodinâmica para a construção de pontes. Nesse trabalho, abordaremos os conteúdos referentes à Lei 0, Lei 1 e segunda Lei da Termodinâmica. Estas possuem grande importância para o engenheiro, uma vez que, através delas, ele conseguirá determinar o período de manutenção dessas estruturas. Temos por definição de Lei 0 que dois corpos que estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, isso implica dizer que os mesmos estão em equilíbrio entre si. Se compreendermos que estes corpos são as partes que compõem a estrutura da ponte, como por exemplo o tabuleiro, os pilares de sustentação e a fundação, se cada um desses corpos estiverem em equilíbrio térmico com o meio externo, onde se encontra a estrutura da ponte, podemos afirmar que estes corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Porém, cada uma dessas partes está submetida a condições diversas de temperatura, de pressão, calor. Como por exemplo, o tabuleiro de uma ponte, ela se encontra a uma altura diferente a que se encontra a sua fundação. Como por exemplo, no viaduto de Millau, o tabuleiro dele se encontra acima das nuvens, ou seja, a uma altura bem diferente da sua fundação. Fundação esta que geralmente são feitas sobre rios, são feitas dentro de rios ou mares, ou seja, também sendo submetidas a condições diversas e diferentes de temperatura e pressão. Neste caso, um tabuleiro de uma ponte que se encontra a 100 metros de altura, a sua temperatura está sendo diminuída em 1 grau Celsius, diferente da temperatura da sua fundação, que por exemplo está dentro d'água, né? E posteriormente diferente às condições de temperatura e pressão que se encontram aos seus pilares de sustentação, que no caso estariam a temperatura ambiente. É importante ressaltar que este equilíbrio térmico se torna bem mais propício a ocorrer durante o período da madrugada ou noite. Isso porque podemos desprezar algumas variáveis externas, como por exemplo a radiação solar que incide sobre o tabuleiro das pontes. Deste modo, o equilíbrio térmico se torna bem mais possível visualizarmos no período da noite do que durante o dia, onde essas variáveis são vistas de forma bem mais intensa. Deve ser tomado conhecimento quanto à questão de quem entra em equilíbrio com quem. Neste caso, como as características quanto ao tamanho da ponte podem ser desprezíveis se comparadas às características do meio externo, a ponte que deve buscar um equilíbrio térmico com o meio externo ou com o reservatório térmico, e não o reservatório térmico que tem que buscar este equilíbrio com a ponte. É importante salientar que este equilíbrio térmico também depende de outros fatores, como por exemplo o material em que é utilizado na construção dessa ponte. Caso este material tenha uma característica de baixa inércia térmica, isso implica que pode ocorrer uma mudança de temperatura de forma bem mais significativa. E caso esta inércia térmica seja elevada, isso facilita este equilíbrio térmico neste corpo ou nesta parte da ponte. Outro ponto a ser analisado seria quanto à questão dos revestimentos isolantes, que são feitos que são limitados por paredes adiabáticas, possibilitando assim uma diminuição na variação quanto à temperatura, pressão e volume destas partes da ponte.
ou destes corpos, facilitando assim uma busca por este equilíbrio seja feita da melhor maneira possível, com a utilização destes revestimentos. Bem, hoje em dia, os concretos das pontes estão diretamente ligados com a água. E também sabemos que o calor específico da água é o maior dentro da natureza. Logo, vai acontecer uma troca de energia entre esses dois sistemas. Como se dá essa troca de energia? Se dá do sistema mais quente para o sistema mais frio. E essa troca de energia, essa energia em trânsito, essa energia em movimento, nós denominamos de calor. A primeira lei da termodinâmica está diretamente ligada a esse assunto. Quando doamos um calor que nós podemos chamar pela letra Q a um sistema, no caso o concreto, acarretará em uma maior agitação de suas moléculas, gerando assim uma variação ΔU da sua energia interna, onde esse U nós denominamos pela energia interna. O concreto, quando ele se expande, quando ele se dilata, ele realiza um trabalho positivo. Aí você pode me perguntar, por que o trabalho é positivo? Pois é um trabalho realizado pelo sistema sobre suas vizinhanças. Nós podemos resumir isso com a seguinte frase: quando o calor Q é doado, é fornecido a algum sistema, parte desse seu calor é usado para variar essa energia interna e outra parte, caso for preciso, sai do sistema por forma de trabalho. Com isso, nós podemos concluir que a primeira lei da termodinâmica está em todas as partes da ponte, seja ela no concreto, seja ela no tabuleiro, em suas partes, nas suas vigas, nos seus cabos. Assim, o cálculo ou a teoria da primeira lei da termodinâmica deve ser levada em consideração antes do projeto se iniciar. Outro exemplo bem prático e real que nós podemos ver no nosso dia a dia é quando a temperatura da ponte está muito elevada, a temperatura de seu asfalto, ou seja, do tabuleiro. Quando há movimentação do carro nesse tabuleiro, há uma troca de calor entre o pneu do carro e a ponte, ou seja, o tabuleiro. Quando essa temperatura da ponte é muito elevada, pode danificar o pneu do carro, com desgaste, entre outras coisas. E também, se houver muito tempo esse carro no tabuleiro, pode haver o desgaste das pastilhas de freio. Por isso, esse é um exemplo da primeira lei da termodinâmica, né? Que a gente podemos ver como na troca de calor, e a gente deve ter muito cuidado com isso. Olá, professora Subênio. Agora trataremos do assunto da segunda lei da termodinâmica, que surge como um complemento da primeira lei, já que a primeira define a impossibilidade da criação ou destruição de energia, a segunda lei delimita a transferência de energia. Dois enunciados principais dessa lei são de Kelvin Planck, que diz que é impossível um sistema que absorve calor de uma fonte a determinada temperatura transformar integralmente esse calor em trabalho ou energia mecânica, de modo que o sistema retorne ao seu estado inicial ao final do processo. E o de Clausius, que diz que é impossível um processo de transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente em uma única etapa. Esses dois enunciados são úteis nos estudos das máquinas térmicas, que são dispositivos que transformam o calor em trabalho mecânico, e nos refrigeradores, que fazem justamente o ciclo inverso. Eles recebem calor de uma fonte fria e, através do trabalho mecânico, esse calor da fonte fria é passado para a fonte quente. Bom, esses conceitos não são tão úteis no estudo das pontes, mas são conceitos bastante interessantes.
O conceito principal e que vai ser mais abordado à frente no nosso trabalho é o conceito de entropia, que seria a medida da desordem do sistema. Esse conceito fica bem claro, a utilidade dele, quando falamos da dilatação no trabalho passado, em que a dilatação ocorre devido ao aumento da temperatura que faz com que as moléculas se agitem. Essa agitação vai ser justamente o aumento da entropia, o aumento da desordem. Também é interessante lembrarmos do que foi falado sobre corrosão, que é justamente a entropia, que ela vai influenciar diretamente na velocidade da reação. Através desse processo da entropia, que vai influenciar tanto na dilatação quanto na corrosão, os engenheiros podem quantificar os intervalos em que a ponte vai necessitar de manutenção e o tempo de durabilidade da estrutura. O efeito térmico sobre as pontes é de suma importância de considerá-los no nosso projeto. Por quê? Quando a ponte está exposta durante o dia a alta radiação solar, essa energia em forma de calor é absorvida por todos os componentes da ponte, seja eles o asfalto, o concreto ou as ferragens. Essa energia absorvida em forma de calor causa uma desordem nas moléculas componentes dos nossos materiais da ponte. Essa desordem vai fazer com que o nosso material se dilate, causando a dilatação térmica, que já foi explorada na nossa segunda unidade. Para evitar que o material se choque entre as suas duas partes do tabuleiro, são colocadas as juntas de dilatação, que já foi explorada no nosso conteúdo passado. As juntas de dilatação têm que ter um coeficiente de dilatação diferente do da ponte, pois a dilatação, a desordem das moléculas nas juntas de dilatação tem que ser bem menor do que a desordem nas moléculas da ponte, para evitar que as juntas também se dilatem e que possa causar algum dano na ponte. Durante o dia, esse efeito térmico, como eu já falei, faz com que a nossa estrutura se dilate, mas ao final da tarde e início da noite, a ponte, como já foi falado, começa a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, liberando calor. Mas ela não vai liberar a mesma quantidade de energia que ela absorveu durante todo o dia. E para onde vai essa energia? Essa energia é dissipada de várias formas, seja ela na deformação do asfalto que fica sobre o tabuleiro, seja ela no processo que vai ser explorado mais à frente, que é o de corrosão nas estruturas de aço, ou também seja ela também na pequena ruptura ou fissura de vigas metálicas que ficam abaixo do tabuleiro da nossa ponte. Outra aplicação do conteúdo das leis da termodinâmica na construção pode ser a adição de gelo ao concreto, como já foi falado no nosso vídeo da segunda unidade. Quando nós temos grandes quantidades de concreto, o que é que ocorre? O concreto, quando ele é adicionado à água e aos agregados, ele tem uma característica especial, que é a de hidratação exotérmica. Então o cimento ele vai liberar calor para a nossa grande quantidade de concreto. Mas considerando essa grande quantidade de concreto, o concreto que está na parte interna libera o calor e esse calor não vai ter para onde sair, porque é uma grande quantidade de concreto. Então o que é que acontece? O concreto que está na superfície, ele tende a ser fissurado pelo concreto que está dentro. Por quê? O concreto que está dentro, além do calor liberado pela própria reação do cimento, ele também está recebendo o calor da radiação solar. E na parte interna vai haver uma alta entropia das moléculas. As moléculas vão estar altamente agitadas, bem mais agitadas do que as moléculas superficiais. Então, a parte superficial do concreto vai entrar em cura, primeiramente, do que a parte interna. Então, ao adicionarmos o gelo ao concreto, nós baixamos a temperatura do concreto, fazendo com que a entropia na nossa reação seja bem menor. Nós vamos diminuir o tempo de cura deste concreto. Para se ter um exemplo, numa ponte poderia se levar uma faixa de 50 anos para o concreto ser totalmente curado. Isso se não adicionarmos o gelo. Adicionamos o gelo, nós diminuímos esse tempo
para aproximadamente 2 ou 3 anos, considerando grandes quantidades de concreto. Então, trazendo um pouco do trabalho anterior apresentado na segunda unidade, nós relembramos os conceitos de oxidação, de corrosão e como isso influenciaria no envolvimento do conteúdo da disciplina, que seria a questão da variação de temperatura. No trabalho anterior, falei que a variação de temperatura ela teria um efeito na velocidade de oxidação, consequentemente corrosão das estruturas metálicas e do próprio concreto da ponte. Nesse trabalho eu buscarei informar, tentar deixar um pouco mais claro por que isso vai acontecer. Nós temos aqui, por exemplo, a equação que nós utilizamos para a oxidação do ferro. O ferro no estado sólido, ele vai ser dissociado em ferro 2+, mais 2 elétrons. Essa dissociação do ferro vai estar diretamente relacionada com a própria entropia daquele material. Se analisássemos esse material no estado sólido, nós conseguimos identificar que o ordenamento das suas moléculas ele é já quando ele está dissociado, nós temos um outro ordenamento. Então, a ordem que eles estão organizados é diferente, porque o grau de agitação é diferente entre eles. Por exemplo, no estado sólido, nós conseguimos identificar que o grau de agitação por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma barra metálica, da própria viga da ponte. Então, o grau de agitação é menor no estado sólido que no estado em que esse metal ele foi dissociado. Nós estaremos trabalhando com íons metálicos na água, por exemplo. Porque nós sabemos que essas estruturas, as pontes, muitas vezes, elas estão localizadas, por exemplo, sobre o mar, por exemplo. E nesse caso, nós temos que considerar que a água do mar ela contém íons cloro, por causa do NaCl, e esses íons vão facilitar a oxidação desse metal. Certo? Então nós vamos ter que analisar a parte daí as equações de oxidação e redução do ferro, oxidação e redução da água e oxidação e redução do próprio NaCl. Aí vamos levar em consideração energia livre de Gibbs, energia de ativação, entalpia e outras considerações, o que não vai ser tão interessante para o nosso trabalho agora. Mas voltando aqui à informação da entropia do sistema, nós sabemos que essa viga metálica, por exemplo, que vai estar imersa, ou então estará bem próxima à água, ela vai ter os efeitos da maresia ou então da própria água que vai estar lá incidindo sobre a ponte. Nesse caso, quando esse metal ele vai entrar em processo de corrosão, ele vai estar sendo dissociado e os íons metálicos eles vão ter uma agitação diferente do que quando ele teria no caso sólido, por exemplo. Então nós conseguimos aqui, através dessa imagem, mostrar como seria o ordenamento das moléculas do ferro quando ele estaria no estado sólido, e quando ele sofre a corrosão, eles estão no estado aquoso, e no estado aquoso a ordem de agitação é diferente. Isso é importante analisar, uma vez que como essas moléculas estão com maiores graus de liberdade, nós conseguimos acelerar esse processo de corrosão. Aí nós teríamos que adicionar, para complementar essa explicação, a parte da energia livre de Gibbs. Nós teríamos que adicionar outras informações a respeito deste conteúdo, o que não vai ser tão interessante para agora. Mas por que analisar essas informações da entropia associada à corrosão? Todo projeto, como já foi falado até anteriormente, ele precisa ter um período de previsões para que essas, por exemplo, manutenções ocorram ao longo da construção e ao longo de todo o período de duração dessa estrutura. Então, é importante para o engenheiro ele conhecer as propriedades dos materiais que ele está trabalhando e então entender que a entropia daquele sistema. É importante que ele consiga prever através da entropia, que quantitativamente ele vai conseguir fazer isso, que em um período X de anos, por exemplo, aquela estrutura vai sofrer uma corrosão de modo que vai ser necessário ser substituída, seja um bloco de concreto ou até uma viga metálica. Então, todas essas considerações estão envolvidas no conteúdo de ondas e termodinâmica, mais precisamente na parte da entropia, que foi o que foi estudado na segunda lei da termodinâmica. Então, professora Subênia, buscaremos agora fazer uma breve conclusão do nosso trabalho. Volto àquela observação do primeiro trabalho, em que é sim importante estudar ondas e termodinâmica para a construção de pontes. A partir desse trabalho nós concluímos que teve uma grande relevância para a aquisição dos nossos conhecimentos. Através dessa metodologia de ensino, nós conseguimos absorver de forma mais efetiva os conhecimentos de sala de aula, através das aplicações teóricas e práticas para a construção de pontes. Nós voltamos a falar que todo esse conteúdo, todo esse estudo vai dar suporte ao engenheiro para prever alguns fenômenos, alguns momentos da própria construção. E a partir dessa disciplina passaremos a analisar todos esses fenômenos com outro olhar.
olhar de engenheiros, futuros engenheiros, a partir de então um conhecimento previamente absorvido nesta disciplina. Então, nós gostamos de agradecer pela atenção e muito obrigado.